Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de subsídios ao professor da Escola Bíblica. Seja bem-vindo ao canal da AD Blue. Aqui você vai encontrar vários vídeos e este aqui é da Escola Bíblica, mas fique bem à vontade para navegar em todos os demais vídeos de pregação e tudo mais. Você vai amar. Você que é professor, já comenta aqui embaixo, #souprofessor. E você que é aluno, já comenta aqui embaixo, #soualuno. E você que não é nem professor e nem aluno, vai comentar o quê? #soukurioso. Eu me chamo Suelen Avencucci e este vídeo é para a turma de juvenis, da lição Questões Difíceis do Nosso Tempo. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 8, isso mesmo, com o título A Ameaça do Terrorismo. Eu gosto de dividir este vídeo em 4 grandes grupos, que são dicas práticas. Quem ama aí uma dica prática, hein? Então vamos lá? O que nós vamos aprender antes da aula, o que nós vamos fazer no dia da aula, o que nós vamos fazer no início da aula e ainda eu trouxe uma dica extra, hein? Então fica até o final. Vamos agora ao que fazer antes da sua aula. Deus, no texto da criação, lá em Gênesis, pessoal, ele planejou cada dia, fez cada dia com cada detalhe minuciosamente, ele organizou. Então, se Deus organizou o texto da criação, a criação do mundo, eu e você aprendemos o quê? Que nós também devemos ser organizados. Então vamos a algumas dicas práticas para o fazer antes da sua aula. Prepare a sua aula com antecedência. Nada de sair correndo por aí, preparando na hora, viu, pessoal? Leia toda a lição também. Leia também todos os versículos que a lição trouxer. Isso é muito importante, viu? Outro assunto. Se você, por um acaso, achar a lição meio difícil, assim, seja humilde e peça ajuda. Ou, se você achar a lição um pouco fácil demais, não seja orgulhoso. Destaque os pontos da lição que são relevantes à sua realidade local. Deus pode estar usando essa lição para trazer pontos importantes para o coração do seu aluno. Então, agora vamos para o segundo grande grupo, que é o que fazer no dia da sua aula. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, aprendemos que tudo o que a gente fizer, a gente deve fazer o quê? De todo o nosso coração, como se fosse ao Senhor e não aos homens. Então, vamos a algumas dicas práticas do que fazer no dia da sua aula. Esteja feliz, esteja empolgado em ministrar a sua aula. Chegue 30 minutos antes. Ainda, outro ponto, seja pontual, isso mesmo, tanto com o horário de início quanto com o horário de fim da sua aula. Outro ponto também, esteja bem apresentável, com os cabelos escovados, os dentes limpos, bem cheiroso. Isso vai mostrar que você está preparado e se importa com os seus alunos, que eles são especiais para você. Ainda, organize as cadeiras, a sala, o material, as folhas. Lá onde eu estou congregando agora, a igreja está em obras, então você sabe, cada vez que a gente chega lá, sempre tem que estar organizando, tem que estar limpando, sempre tem um pó de gesso, então tenho que me preparar muito mais, e você também. Por isso, deixe tudo organizado com antecedência, para que quando o seu aluno chegar, ele esteja tudo pronto. Ainda, outro ponto muito importante, ore pelos seus alunos. De fato, coloque a mão sobre as cadeiras que eles vão estar sentando e peça que o Espírito Santo ilumine a mente deles, que eles recebam a revelação da palavra de Deus. Tenha em mente os objetivos da lição. Por que isso é tão importante?
Porque quando alguém perguntar, com certeza alguém vai perguntar para eles quando terminar a aula, e aí, como é que foi a lição? Eles prontamente têm que responder o quê? Os objetivos da lição. Por isso, pegue a sua lição aí e vamos destacar. A lição número 8, nós temos 2 objetivos, que são saber quando começar os ataques terroristas, saber quando começaram os ataques terroristas, mostrar por que o terror tem se espalhado. Então, esses são os objetivos da lição número 8. Agora, a gente vai para o terceiro grande grupo, que é o que fazer no início da sua aula. Em Romanos, capítulo 12, versículo 7, diz assim, ó, se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Então, utilize o seu dom para servir e ensinar o seu aluno. Por vezes, uma única palavra dita por você dentro da sua sala de aula pode mudar drasticamente a vida do seu aluno, tanto a maneira como ele vive aqui na Terra, como a maneira como a vida dele eterna. Já pensou que responsabilidade, hein? Então, eu vou te passar algumas dicas práticas do que fazer no início da sua aula. Comece a sua aula com uma oração. Pode ser você ou pode ser um seu aluno, bem tranquilo, tá? A gente vai dividir então a nossa aula em 3 olhares. Sim, vamos olhar para trás, vamos olhar para cima e vamos olhar para frente. O que é então olhar para trás? Olhar para trás vai ser o momento que você vai questionar os seus alunos. Você vai perguntar assim, e aí, quem lembra o que aconteceu, o que foi falado na aula passada? Talvez uma semana seja muito, mas é importante você estar resgatando esses momentos. Mesmo que você não tenha sido o professor, ouça atentamente os seus alunos. Legal, né? Agora, nós vamos olhar para cima. O que é olhar para cima? Olhar para cima é, de fato, o momento que você vai ministrar a sua aula. Então, enfatize o título da lição, que é a ameaça do terrorismo. Após, faça a leitura bíblica em classe. Eu não vou ler aqui com vocês porque é um texto um pouquinho maior, mas eu vou acreditar que você está lendo ele. Então, depois da leitura bíblica em classe, eu queria convidar você a fazer uma dinâmica com seus alunos. Se você tiver acesso, traga reportagem, jornal, revista de momentos que aconteceram terrorismo e peça para que cada aluno leia a sua reportagem, para a gente começar a aula, tá? Após isso, a gente vai dar início então à leitura do tópico 1, que é uma guerra santa. A gente vai estar fazendo a leitura com os alunos. Você pode ler em parágrafos ou até o ponto. Divida aí entre os seus alunos para que a aula fique um pouquinho mais dinâmica, tá, pessoal? Após isso, a gente vai estar fazendo então a leitura das reportagens que você entregou para eles, né? Depois disso, você vai perguntar para os seus alunos assim, quando é que se iniciou os primeiros ataques terroristas? Aí você vai depois fazer a leitura do tópico 1 e você vai perceber que o próprio tópico 1 já vai estar respondendo essa questão. Depois disso, faça a leitura do tópico 2, que é o terror se espalha. Novamente, você vai fazer a leitura dinâmica, cada aluno lê um parágrafo ou lê até o ponto, né? Bem tranquilo. E depois você vai perceber que a lição ela traz vários tópicos de eventos de que aconteceu na história de terrorismo. Se caso você conseguir achar na internet alguma coisa assim, traga essas gravuras para a sala de aula e entregue para os seus alunos também ter essas memórias nas mãos, entendeu? E agora então, você vai fazer a leitura do tópico 3, que é e agora, como viveremos? Antes de você iniciar a leitura desse tópico, pergunte para os seus alunos: o terrorismo é apenas um problema social? Você já vai perceber que a própria lição ali do tópico 3 já vai estar respondendo essa questão.
Legal, né, pessoal? Agora então a gente vai para o terceiro olhar, que é olhar para frente. O que é olhar para frente então? Olhar para frente é o nosso momento da hora da revisão. Você vai perceber que lá na sua lição, no finalzinho ali, tem 5 perguntas, né? É o momento que você vai deixar para os seus alunos estarem respondendo essas perguntas. E então chegou ao fim da sua aula. Encerre com uma oração. E, se possível, ore bem específico pelas nações que sofrem terrorismo. Ah, pessoal, eu não posso me esquecer da minha dica extra, hein? Se você ficou até aqui, parabéns! Você vai receber agora uma dica extra. O que é a dica extra? Eu acho muito legal quando você consegue visualizar de uma forma mais ampla todas as lições, né? Então eu sugiro para você montar um varal. O que é esse varal? Você vai pegar um grampo de roupa e vai pendurar no grampo de roupa número 8, que representa a lição número 8, algo que faz eles lembrarem da lição. Então pode ser um cartão, uma frase, uma imagem, ou um objeto, e você vai ver que no final de todo o semestre você vai ter o seu varal cheio. Isso vai empolgar a sua turma a estar participando da sua aula. Espero que você tenha gostado, que seja útil e bem quisto na sua vida, tá bom? Um beijo, curta esse vídeo!